Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageiro da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro de humildade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Senhor, faze-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo através de indignações inúteis. Lembra-me por misericórdia que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortaleça-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que o cansaço e a dificuldade não pode converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me por piedade quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de qualquer provações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinastes. E, sobretudo, Senhor, perdoa as nossas fragilidades e sustenta-nos a fé para que nós possamos estar sempre em Ti, servindo aos outros. Agradecidos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a nossa equipe espiritual que nos auxilia, que nos consola em todos os momentos. Agradecidos a todos os participantes para que esta reunião seja de muito amor
para com todos e muitas bênçãos para com toda a humanidade. Que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre, e dando início a mais um dia de trabalho, com muito amor e fé em Jesus. E que assim seja. Será dado àquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: Por que lhes falais por parábolas? Lhes respondendo disse: É porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: Escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito. Ele mesmo, que pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem, e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias, e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem.
que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100, e outro 1000. Coragem, lavradores! Tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 18, dar-se-á àqueles que têm. Hoje o Espiritismo já nos dá toda uma gama de conhecimento, de informações, que façam que nos fortaleça cada vez mais o nosso conhecimento, a certeza que esse é o caminho a seguir e que nós temos essas possibilidades de nos melhorar a nós mesmos através daquilo que nos foi dado, os talentos, os conhecimentos que hoje o Evangelho nos transmite, o chamamento que nos é feito, para que não façamos parte daquele grupo que olhando não vê, escutando não consegue compreender, entender, né? Hoje nós temos a certeza que nós estamos na nossa melhor versão, ou seja, nós temos todo um potencial positivo que nos é dado e que vai depender de cada um de nós, através do esforço diário, a busca do conhecimento, a prática desse conhecimento que vem até nós, porque não basta termos conhecimento da vida espiritual, da mediunidade, se nós também não praticarmos, né, esse conhecimento, se nós não semearmos as sementes do conhecimento na terra, né, no coração das pessoas, para que essa semente possa frutificar e dar bons frutos. Ou seja, temos que praticar a caridade, praticar o bem, transmitir às pessoas aquilo que nós já temos em potencialidade, conhecimento, né? Independente de se elas vão ter uma boa receptividade ou não. Mas nós devemos fazer a nossa parte, né? Não nos omitirmos, porque não basta só não praticarmos o mal. Temos o dever moral também de praticarmos o bem, né? E é isso que Jesus se refere quando ele transmite aos seus seguidores, né, aos seus discípulos, que eles já têm o potencial, né, potencial conhecimento para começar toda uma empreitada e levar esse conhecimento, levar essa nova vivência às pessoas às quais eles se relacionarem, né, por onde passarem. Porque a mensagem veio para ser transmitida para a humanidade inteira, né? Hoje, graças a Deus, o Espiritismo já nos dá todo esse suporte, que cada um de nós tem essa potencialidade, porque o amor de Deus está em nós. Temos que remangar, né, remangar as mangas e seguir em frente, praticando bem, buscando cada vez mais o conhecimento e fazendo com que essas informações, esse conhecimento, principalmente em nós, nos transforme, nos faça seres melhores, né? Para que quando sairmos dessa caminhada, possamos sair bem melhores do que quando chegamos. Não seremos santos, mas praticando bem, nos aproximamos cada vez mais daquilo que Jesus
né? Nos trouxe conhecimento há mais de 2000 anos, que é só através dos ensinamentos que ele nos trouxe é que vamos evoluir, que vamos praticar o bem, que vamos crescer, que esse é o único caminho, é a porta estreita, né? Que vai nos levar à superioridade. Vamos nos tornar cada vez mais simples e humildes, né? Mas o importante é seguirmos em frente, com humildade, com amor no coração e tendo a certeza que quanto mais nós fizermos o bem, mais nos favorecemos em todos os sentidos, no sentido moral, no sentido espiritual, porque é só praticando o bem, fazendo a coisa certa, semeando o bem, é que vamos crescer e evoluir verdadeiramente. Não tem outro caminho. O caminho é do amor ao próximo, do amor a nós mesmos, através daquilo que vamos aprendendo e que vamos transmitindo ao nosso semelhante. Tá bom, meus irmãos? Uma boa noite a todos e que assim seja. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edificamos. Se és discípulos do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia, santificando as horas com Cristo. Jamais conhecerá o desamparo. Emmanuel. Desperta, amigo. Libertas com facilidade as responsabilidades assumidas e retens com tenacidade as paixões adquiridas. Esqueces facilmente o verbo flamejante de orador brilhante que te desvendou a paisagem nova das reformas morais. Mas não esqueces de nenhuma maneira os versos vulgares da canção de baixa extração moral. Adicionas à tua vida valores de qualidade duvidosas e desprezas tesouros inestimáveis de características nobres. Desvalorizas o homem probo e reto enquanto te fazes companheiro daquele que te proporciona facilidades nas áreas dos vícios. Assim, armazenas bagagem pesada e sem valor, e dilapidas conhecimentos que te seriam úteis na romagem da carne. A vida cobrar-te-á o devido preço pela tua incúria. Não te faltam, entretanto, companheiros sinceros a advertir-te, chamando-te a atenção para os verdadeiros valores da vida. A corda ainda está em tempo. Paciente Deus te aguarda, enquanto te envia o Filho amado para despertar-te a mente lesa. Acorda enquanto estás a caminho e põe-te a trabalhar, refazendo hoje o que destruíste ontem. Tece a trama dos teus dias com o nobre fio do Evangelho. Pinta o teu interior com as cores do amor. Adorna-te com as joias da caridade e recupera o tesouro da bem-aventurança de estar construindo hoje teu dia de amanhã. Questão 573 do Livro dos Espíritos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação. Ele concorre sob essa forma para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Questão 574.
Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis sobre a Terra? Há efetivamente pessoas que não vivem senão para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. São pobres seres que é preciso lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária e seu castigo começa frequentemente desde este mundo pelo tédio e pelo desgosto da vida. Visto que tiveram escolha, por que preferiram uma vida que não poderia lhes aproveitar em nada? Entre os espíritos há também preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois, compreender mais tarde, às suas custas, os inconvenientes de sua inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Pode ser também que escolheram uma vida mais útil, mas uma vez na obra recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajam à ociosidade. Boa noite, amigos. A missão dos espíritos mais elevados é descer ao mundo para ajudar os mais ignorantes, as crianças espirituais. Os mestres se colocam em muitos lugares e, ao mesmo tempo em que ensinam, aprendem. Por isso, eles têm um grande interesse em ajudar. Eles começam por ânsia de aprender e, depois que se sentem invadidos por esse amor, passam a ensinar por ele e com ele nos sentimentos. Aqueles que preparam o solo não têm menos valor do que aqueles que ensinam. A missão de governar é a mesma de obedecer. O que qualifica a alma é o tamanho da compreensão que se irradia das suas qualidades em ação, nos fala Miramês. Quando lemos sobre a vida dos grandes homens da nossa história, temos exemplos daqueles que usaram dinheiro para maiores e melhores benefícios coletivos. Mas a falta do dinheiro não impede o missionário com Jesus de realizar grandes coisas, e sobre isso temos muitos exemplos nobres. Não existe a necessidade de sermos doutores para servirmos com eficiência. A vida nos mostra essa realidade, porque a sabedoria pode ser usada para maior entendimento entre os povos. Tudo depende da maturidade da alma. O que seria dos ignorantes se não tivessem ao seu lado os espíritos sábios para ensiná-los? Deus encadeia tudo na ordem do universo com o mais requintado amor. Os espíritos têm missões na Terra, mas na espiritualidade também. Se precisamos da força da espiritualidade maior, eles, igualmente, precisam de algo dos homens encarnados para fazerem a vontade de Deus. Porque, tenhamos a certeza, tudo, mas tudo mesmo vem de Deus e do seu imenso amor. Se o anjo é filho de Deus, o átomo também o é. E tudo se ajusta na dinâmica do amor. Quem se esforça e compreende a razão do Cristo em nós, quem ama Jesus na sua afeição mais pura, sente a tranquilidade e a paz no coração. Porque nada nos faz mais felizes do que ajudar os outros. É quando nos sentimos úteis. Nosso coração vibra. Todos temos utilidades e talentos onde quer que nos encontremos. Existem pessoas que se sentem inúteis e que por isso nada realizam, como que influenciadas por entidades do mundo espiritual. Deus não iria criar seres inúteis. E se o Senhor trabalha sem interrupção, como poderia nascer dele filhos preguiçosos?
Existem muitos espíritos encarnados e desencarnados que se julgam inúteis, mas tão inúteis que nada fazem, nem por eles mesmos. São os preguiçosos. E como a lei une os semelhantes, os preguiçosos dos dois planos se atraem, e uns inspiram os outros. Então, se temos a tendência à preguiça, esforcemo-nos para sairmos da inércia, para que mais além não tenhamos que enfrentar duros trabalhos que nos serão impostos. Temos que entender que não somos responsáveis apenas pelo que não fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Se existe algum irmão desencarnado que nos inspire para a ociosidade, oremos por ele e assim nos ajudemos mutuamente. Mudemos e nos esforcemos no caminho nobre e reto do trabalho. Quem acompanha Jesus não fica parado, ao contrário, movimenta-se sempre no bem e para o bem da coletividade. Não é somente o desencarnado que pode ajudar o encarnado. A ajuda parte sempre daquele que é mais elevado, consciente de que o destino de todos é o progresso. E o progresso nos chega pelas nossas atitudes melhoradas, renovadas. Esse é o desejo de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso amigo, nosso guia, nosso mestre e nosso governador planetário. Para refletirmos, separamos uma frase de Albert Camus, escritor, filósofo, dramaturgo e jornalista franco-argelino. Somos responsáveis por aquilo que fazemos, o que não fazemos e o que impedimos de ser feito. Que Deus nos abençoe. Que as forças do bem, neste momento, possam envolver todos nós e a todos os nossos irmãos em humanidade, sejam eles quem forem, a qualquer categoria e nível em que se encontrem. A todos aqueles que desesperançados se veem sem ânimo para continuar a caminhada. A todos os que se sintam injustiçados, caluniados, adoecidos do corpo e da alma, encarnados ou desencarnados. Os sofrimentos e as dores ainda nos acompanham, mas existe uma luz que se esparge e atinge a todos. Quando submissos, nos voltamos com humildade ao Criador. Estejamos todos, neste momento, em conexão e receptivos a essa luz e a essa força. E lembremos que onde quer que estejamos, nosso amado Mestre Jesus incumbiu um amigo para estar ao nosso lado, nosso anjo guardião. Ele estará conosco também, seja no cárcere, no hospital, nos lugares de devassidão, na solidão. Nada nos separa desse amigo, a quem não podemos ver, mas do qual nossa alma sente os suaves impulsos. E se tivermos confiança, ouviremos os mais belos conselhos. Sejamos gratos sempre por essa assistência permanente e iluminada, porque ela pode tocar e curar nossos corações sofridos, nos estimulando a escolhas mais acertadas. Viver é a nossa melhor escolha
e o nosso melhor presente. Sempre. Obrigada, obrigada. Seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa, mas que tenhamos a paz e o amor em nossos corações. Assim seja. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos, assim, o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Que assim seja. Ter e manter. Refletamos em alguns quadros da vida. A quem se consagra ao serviço, mantendo o trabalho, mais progresso. A quem auxilia o próximo, mantendo a fraternidade, mais recursos. A quem respeita o esforço alheio, mantendo a colaboração em louvor do bem, mais estima. A quem estuda, mantendo a instrução geral, mais cultura. A quem cultiva compreensão, mantendo a concórdia, mais clareza. A quem confunde os outros, mantendo a obscuridade, mais sombra. A quem se queixa, mantendo o azedume, mais desânimo. A quem se irrita, mantendo a agressividade, mais desespero. A quem cria dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, mais problemas. Na mesma diretriz, quem se empenha a compromissos, mantendo dívidas novas, mais deveres, e a quem solve obrigações, mantendo novos créditos, mais direitos. Nós, todos, os espíritos em evolução, temos algo a planear e realizar, suprir e aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. A doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra que em toda parte, nas realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. Aproximando-se a hora de frutificação de nossas águas, voltamos os nossos pensamentos para o Pai. Lembrando dos bondosos amigos do plano espiritual, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e o amigo Mestre Jesus. E pedimos, Mestre Jesus, tu que é o médico das almas, que transformou água em vinho, que com terra e saliva fez um emplasto que cura. Coloca, Mestre Jesus, nessas águas a medicação que necessitamos para o nosso corpo e nossa alma, dando-nos o equilíbrio, renovando nossas energias, fortalecendo-nos ante as dificuldades do caminho. Olhe por cada um de nós, Mestre Jesus, e se formos merecedores, dai-nos a cura. A cura de nossas almas, de nossos corpos, para que possamos prosseguir nossa jornada.
na convicção de que Tu és a resposta para todas as nossas dúvidas, o nosso caminho, o nosso modelo. E que nesse momento, Pai de paz, que Tuas bênçãos se derramem por todos nós, sobre nossos lares, envolvendo nossas famílias, nossa cidade, nosso estado, nosso país, o planeta Terra e toda a humanidade. Que a fé nos renove e que encontremos o equilíbrio necessário para prosseguir nossas vidas. E que assim seja. O Consolador. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Continuando a entrevista, o médium Francisco narrou fatos interessantes ocorridos durante uma visita que fez à penitenciária de São Paulo. No momento, comentava-se sobre o livro, falou e disse: sua linguagem, colocação de recados, etc. E com aquele seu modo simples de falar, sua humildade para colocar fatos e situações. Ele começou: sabe que na penitenciária de São Paulo o livro está entrando muito. Já fui lá 2 vezes antes de ficar doente. A diretoria da casa pediu àqueles que quisessem ouvir a prece e a palestra se inscrevessem. 542 se inscreveram. Eu estive com esses 542 companheiros. Foi um encontro tão agradável que tive vontade de passar férias na cadeia. Não para ficar descansando, mas para conversar toda a noite com os que pudessem conversar, mesmo na cela. Porque lá tem espíritos brilhantes, maravilhosos. Na cela há espíritos maravilhosos ali dentro da penitenciária, na condição de preso, não é? De presos. Desses 542, um me disse: pois é, Chico Xavier,
nós somos tratados por números. Muitos são os presos e os cárceres, então tem que colocar número 3, número 14. Isso dá muito desgosto. Então eu disse assim: meu filho, quem é de nós hoje que não é tratado por número? É número de telefone, de carro, de casa, do CEP, não sei de quê, do SIC. Nós ainda estamos com mais números que você. Só que agora estamos na cela ambulante e vocês estão na fixa. Eles riram muito. Há muita gente boa presa. Nós temos que compreender a situação deles. Chico, os espíritos brilhantes que estão lá dentro têm tarefa de ajudar a recuperar os outros que estão nessa situação? É por isso que estão lá dentro? Ou cometeram erros e estragaram a reencarnação? Absolutamente. E a gente tem que compreender a situação deles, porque eles todos estão com o coração na flor dos olhos, mas pedindo entendimento. Terminada a reunião, na hora de sair da sala, eu disse ao diretor: eu quero sair daqui, mas antes eu quero beijar e abraçar a todos. Ele falou para mim: Deus me livre. Não, senhor. Você não vai abraçar nem beijar ninguém. Então, eu disse a ele: não, senhor doutor. Eu não viria aqui fazer prece para depois me distanciar dos nossos irmãos. Não está certo. Haverá tempo. O Senhor disse que só precisará do salão daqui a 1h e tanto. Sendo assim, eu lhe peço licença para abraçar. Chico, nesse salão, no outro dia, mataram um guarda de 23 anos. Afiaram a colher até virar punhal. Mataram e não se soube quem matou. Aqui tem criminosos com sentenças de 200 a 300 anos. Eles podem te matar. Pouco importa. Vim aqui para um encontro e o senhor não me permite abraçar? Então, você vai fazer o seguinte: você vai abraçar através da mesa. Deus me livre. Tem que recuar esse povo que veio com você, umas 40 pessoas. Ficam só 2 senhoras tomando nota, porque seus encontros serão rápidos e nós vamos colocar 18 baionetas armadas em cima. Se houver qualquer coisa, você morre também. Eu fiquei na frente e comecei a abraçar os 542. Eu abraçava e beijava. Muitos que falavam comigo um segredinho podiam falar assim, meio minuto. Dos 542, só um, de uns 40 anos, chegou perto de mim e ficou impassível, como uma estátua. O diretor estava ali perto de mim e eu pedi às 2 senhoras que dessem a cada um uma rosa. Quando aquele
chegou e ficou parado, eu disse a ele: "O senhor permite que eu a abrace?" "Perfeitamente", respondeu-me. Então eu o abracei e ele estava ereto. "O senhor deixa que eu o beije?" "Pode beijar." Eu beijei de um lado, do outro, beijei 4 vezes. Aí 2 lágrimas rolaram dos olhos dele. Então ele disse: "Muito obrigado", e foi embora. Foi o único que ficou ereto, mas chorou. Mas todos receberam um abraço. Amado Mestre Jesus, estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. Escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram, para ensinar aos mais ignorantes que a nós mesmos, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora que já nos robustece o espírito, para servir, além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão ao preço de nossa própria renúncia, para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar os outros é enriquecer a própria existência, para resistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos, em todos os ângulos do caminho, para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os nossos ombros cada dia a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. Agradecemos, Senhor, a sublime dádiva da vida, a oportunidade diária de amar e servir, de tratar nossas fraquezas e renovar a fé e a esperança em dias melhores. Que a tua luz, teu amor, se faça sobre todo o globo terrestre, harmonizando as energias, renovando as forças, fé e esperança no coração dos irmãos encarnados e desencarnados, tratando as doenças do corpo físico e da alma, para que possamos em um só sentimento e pensamento de gratidão agradecer ao alto as bênçãos recebidas, as oportunidades de aprendizado e evolução. Que a tua luz se faça hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, Senhor.